Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal do Esporte Amador e como de praxe, eu solicito que vocês possam estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais, para que a gente possa ampliar o alcance do nosso canal, tá ok? Antes de entrar no assunto, no tema específico de hoje, eu vou passar para vocês o som de um trompete, um som muito bonito de um trompete que está correndo pelo país. Bonito, não? Muito bonito o som deste trompete e mais bonito do que o som, o próprio conteúdo que ele traz, né? Música para a alma e ginástica para o corpo, já nos ensinava Platão desde o século V a.C., né? E embora essa expressão ela assuma um caráter, como é que eu diria, de uma forma mais chique, assim, um dualismo psicofísico, que vai ser desenvolvido de uma maneira mais qualitativa, digamos assim, com o Descartes, o filósofo, a música é sempre muito elucidativa, né? Ela traz para a gente lembranças, ela traz para a gente elementos que estão na nossa memória e que a gente acaba recuperando, né? Esse trompete é um trompete que está correndo aí pelo país e que, com certeza, quem conhece o conteúdo do som pensa em coisas boas, né? Quando o Brasil ele seguia na sua normalidade democrática. E é sobre, justamente pensando nessa questão, e por isso que eu toquei no assunto da ginástica, não foi por acaso, mas porque eu queria falar rapidamente sobre um outro elemento, uma outra expressão do que a gente costuma chamar de cultura corporal, né? Que é a dimensão do esporte. Principalmente a dimensão do esporte no contexto que nós estamos, na conjuntura que nós estamos vivendo, né? São tantos assuntos, são tantas coisas que aparecem no dia a dia, tantas expressões muito, como é que a gente pode dizer assim, expressões infelizes mesmo, né? De alguns candidatos a vice-presidente do nosso país, que às vezes a gente não para pensar sobre o programa dos presidenciáveis, né? Nós temos aí 13 candidatos a presidente da República e a gente pouco sabe das propostas que eles estão trazendo para alguns temas que são fundamentais, que são importantes para o desenvolvimento da nossa nação. Então a gente fica discutindo, que é importante também discutir, vários elementos do discurso, do dia a dia, do cotidiano, todo dia é um flash, e a gente pensa, reflete, se aprofunda muito pouco sobre questões fundamentais, né? A questão econômica, questão de tributação, por exemplo, né? E eu queria trazer justamente uma reflexão para o nosso campo, e pensar o que é que os presidenciáveis estão falando sobre a questão do esporte, né? Dos 13 presidenciáveis, o que é que eles estão dizendo para a gente dessa dimensão social importante, que é a questão da dimensão esportiva. O que é que eles estão falando da dimensão do lazer, né? São expressões, lazer e esporte, são expressões que estão presentes na nossa Carta Magna, na Constituição. O lazer mesmo, pela primeira vez, ele vai aparecer como um elemento subjetivo, como algo fundamental para o desenvolvimento humano na Constituição, na chamada Constituição Cidadã, né, na Constituição de 1988. Então, o que é que esses presidenciáveis estão falando a respeito disso? Então, nós não estamos trazendo esse conteúdo por acaso, né? Existem estudos, existem reflexões
importantes sobre essas temáticas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o livro da Beatriz Chemin, né, Constituição e Lazer, onde ela vai abordar em nada mais nada menos que 203 páginas a questão do lazer na nossa dimensão humana. Eu tenho aqui o livro do Anderson Gugel, Futebol, a Economia em Campo, né, falando da importância para o desenvolvimento econômico de um país da expressão do futebol enquanto expressão da cultura corporal, e a indústria do esporte no Brasil, né, de Istvan Kasnar e Ari Graça Filho. Né? Ou seja, nós estamos falando de algo que já tem estudos, já tem reflexões, né? Ou seja, algo importante. Tem países que promovem o esporte como uma questão econômica, né? Como pensando no desenvolvimento e na potencialização do seu produto interno bruto. Existe o PIB do esporte em alguns países, ele é muito maior do que outras dimensões que se somam ao produto interno bruto de um país, né? O PIB esportivo, né? Em relação ao PIB do conjunto de outros elementos que formam esse PIB, ele é a expressão mais significativa do desenvolvimento econômico deste país. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, tá bom? Então, quando a gente vai buscar nos presidenciáveis essa questão da dimensão esportiva, o que é que a gente encontra? Né? Então, a gente encontra desses 13 candidatos a presidente do país, nós vamos encontrar apenas em seis candidatos a preocupação com a questão do esporte. Tá? Então, eu não vou aqui, nesse momento, detalhar cada programa e o que é que eles, daqueles que falam sobre esporte, o que é que eles falam, tá bom? Eu vou apenas me utilizar aqui de uma forma bem sintética, bem resumida, dizendo para vocês o nome do candidato e se ele cita ou não o esporte, ou o lazer, ou os dois, e de que forma é que eles citam, né? O candidato que mais tem a expressão esporte no seu programa de governo é o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Ele cita a palavra esporte nada mais, nada menos do que 56 vezes. Né? E no programa dele, ele faz, inclusive, uma crítica, principalmente à dimensão do esporte de rendimento, que é quem vai, digamos assim, canalizar uma quantidade maior, né, de dinheiro, de verba pública para o desenvolvimento do esporte performance, da dimensão do esporte performance, da dimensão do esporte de rendimento. Ele faz uma reflexão no programa dele sobre isso e apresenta 36 propostas a respeito da questão do esporte, tá bom? O segundo programa de governo, nós falamos do PSOL, que cita a questão do esporte. O segundo programa é o programa do PT, né? Agora com o Fernando Haddad, tá? Então, nesse programa do PT, obviamente, eles não deixaram de ressaltar a questão do Bolsa Atleta, da lei do incentivo ao esporte, defendeu a questão dos legados da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, elementos que são criticados, inclusive, pelo próprio Boulos, né? E nós sabemos os elefantes brancos que ocorreram na construção de diversas arenas pelo país afora para poder atender a questão da Copa do Mundo. Mas no que interessa aqui para a gente, em relação aos candidatos que falam sobre a questão do esporte, em primeiro lugar o Boulos, em segundo lugar o Haddad, né? Nós temos em terceiro lugar a Marina Silva, da Rede, tá? É quem mais cita o esporte, ela cita 13 vezes, e aí ela defende políticas públicas para a população ter acesso ao esporte, uma questão assim extremamente importante, né? A gente precisa pensar em política pública, a gente precisa pensar em política social para poder democratizar o acesso ao esporte. E, obviamente, se a gente pensa assim, a gente não pode só pensar na dimensão do rendimento, a gente não pode pensar exclusivamente na dimensão da performance, a gente precisa pensar na dimensão esportiva de uma maneira mais geral, principalmente pensar no processo de democratização do esporte, tá bom?
O Jair Bolsonaro, ele não cita o esporte em seu plano do governo. Nem o esporte, nem a questão do lazer. Não cita de maneira alguma. Um outro presidenciável que também não cita é o presidenciável do PSDB, o Geraldo Alckmin, que não cita nem esporte e nem o lazer. O Ciro Gomes coloca o esporte ao lado do lazer, citando aí 3 pontos no programa dele, que são pontos genéricos: desenvolvimento, implementação e promoção, mas não detalha como outros candidatos fazem. O Álvaro Dias, do Podemos, não cita nem esporte nem lazer. O João Amoedo coloca o esporte ao lado da cultura e da ciência, tá bom? E fala sobre novas formas de financiamento dessa questão do esporte, mas também não destrincha de onde é que vai tirar esse financiamento. É importante que a gente lembre da Emenda Constitucional 95, né, que diminui bastante a verba para a promoção de políticas públicas, de política social, em diversas áreas. A do esporte também é afetado. O Henrique Meirelles é outro também que não cita o esporte nem o lazer. O Cabo Daciolo não cita, né, o esporte. Ele afirma que irá trabalhar para que se torne realidade o exposto no artigo 6º da Constituição, que coloca o lazer como um direito social, mas também não explicita isso, tá? A Vera Lúcia do PSTU também não cita o esporte e o lazer também não é citado. O João Goulart Filho do PPL não cita o esporte, cita o lazer, tá? Agora, numa abordagem muito moralista, né? Como se fosse assim, receita e remédio para resolver o problema das drogas, o problema do narcotráfico. Essa abordagem do esporte é uma abordagem muito comum na área, né? Ou seja, o esporte como instrumento como receita, como remédio de tirar as crianças, os jovens da droga, né? Essa abordagem é uma abordagem de cunho muito, muito moral, né? E o João Goulart Filho do PPL traz isso, e o Emael do DC apresenta um plano para o esporte amador e fala em transformar o Brasil em uma nação olímpica, né? E a gente precisando retomar a nossa dinâmica democrática. Então, gente, é isso, tá bom? São esses os presidenciáveis, e são esses apenas 6, né? Só para relembrar: o Lula, o Haddad, ou o Lula Haddad, né? A Marina Silva, o Ciro Gomes, o Boulos, tá? E o Emael. São 6 no conjunto dos presidenciáveis que citam o esporte. Então vamos nos atentar, tá bom? Principalmente nós que somos da área da educação física, a gente que pensa o esporte numa outra perspectiva, numa outra dimensão, que não apenas no esporte de rendimento. A gente precisa também se questionar a respeito dos projetos desses presidenciáveis no contexto da dimensão esportiva. Eu citei o Platão, né? Questão de música para a alma, ginástica para o corpo, e obviamente que com toda a licença, né? Sem querer de maneira alguma expressar uma dicotomia, porque esse pensamento realmente expressa uma dicotomia, né? Entre corpo e mente, não é essa o nosso entendimento. Mas já que eu citei o Platão, eu queria citar o Brecht, Bertolt Brecht. Então a gente vai finalizar o nosso vídeo aqui falando do Brecht. O Brecht diz assim: que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades? Ele questiona. É isso. Ficamos com o Brecht. Um grande abraço.